Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje nós faremos uma pequena palestra com a temática educação. E já começo dizendo de antemão que o nosso propósito não é falar mais uma vez aquilo que já estão dizendo sobre os velhos paradigmas da educação, que a educação precisa ser melhorada, que nós precisamos de mais educação, precisamos de mais educação. Este vem sendo esta vem sendo a fala predominante que nós costumeiramente ouvimos sobre educação. E como eu tenho dito por vezes, o nosso propósito aqui é transcender os velhos paradigmas. E hoje então falarei um pouquinho sobre educação, sobre um tema do qual eu tenho estudado há mais de 20 anos. Nossa palestra terá como título a valorização do conhecimento, educação, participação das pessoas na educação, para que assim possamos ter os resultados sociais dos quais nós desejamos. Quando nós pensamos em educação, a primeira coisa que nos vem à mente é o que é educação. Falamos educação, algo necessário, educação importante. O tema de nossa palestra é valorização do conhecimento, educação, ou seja, o que é educação antes de qualquer coisa? Bom, se nós recorrermos a alguns pedagogistas, nós nos depararemos, por exemplo, com o ilustre professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivard. Ao olharmos pela pedagogia do professor Hippolyte Léon, observaremos que a proposta a qual ele apresenta é uma proposta que vai muito além do comumente o qual nós nos deparamos em nosso conceito predominante sobre educação. A proposta pedagógica do professor Hippolyte Léon é uma educação relacionada à edúcere, a condução do ser de si para fora de si. O professor Hippolyte, por sua vez, busca a sua filosofia educacional no renomado filósofo e pensador Jean-Jacques Rousseau. E aqui eu faço um pequeno parênteses, porque Jean-Jacques Rousseau, ele na verdade nos apresenta uma linha educacional ao qual o professor Hippolyte Léon, por intermédio de Johann Heinrich Pestalozzi, outro pedagogista, reformador educacional, ambos possuem suas bases em Jean-Jacques Rousseau, que por sua vez tem as suas bases em Jan Amos Komenski. Nós estamos falando de uma linha de pedagogistas que comumente não são conhecidos. Porque o que nós temos ouvido falar bastante é de uma pedagogia mais superficializada, de uma pedagogia que muitas das vezes não nos consegue apresentar algo concreto. Embora que aparente que eu esteja falando de modo um tanto complexo sobre a educação, eu irei me centralizar sobre a figura de Jean-Jacques Rousseau. Porque Jean-Jacques Rousseau é uma figura mais conhecida nas escolas, e ele nos apresenta o conceito de que o homem nasce bom, o homem nasce maravilhosamente voltado para excelentes realizações, que é a sociedade em não sabendo conduzi-lo e que com isso não conseguindo exponenciar suas potencialidades, faz com que este indivíduo apenas somatize, apenas desenvolva algumas imperfeições, imperfeições estas já existentes na sociedade. Ou seja, em outras palavras, o que Jean-Jacques Rousseau está dizendo é que o homem nasce bom, que a sociedade o corrompe, que o homem tem total propensão a ser um ser humano em excelência, mas que em seu processo educacional, os pais falhando, a família falhando, a sociedade falhando, então todos caem, todos falham. Nós começamos a entender
porque alguns teóricos desenvolvem o conceito altruísmo social. Porque ao falarmos de educação, começamos a perceber, a enveredar por questões éticas morais, das quais normalmente possuem um tanto de receio no trato para com estas, porque estas muitas vezes são assunto das religiões, das filosofias, das doutrinas filosóficas, portanto cada um prefere tratar de modo reservado, ou seja, em conformidade com sua crença, sua religião. Mas o que está acontecendo, em outras palavras, é que nós estamos nos isolando, nos partidarizando ao tratar de temas tão relevantes, uma vez que todos nós vivemos em sociedade. Quando nós pensamos em Estado, nosso Estado nos apresenta uma proposta laica, ou seja, ele não faz nenhum apontamento, nenhum direcionamento religioso em especificidade. O Estado é laico. O Estado não quer assumir diante de si mesmo algum compromisso com religiões A, B, C, doutrinas A, B, C, enfim, o Estado é laico. Mas o Estado, mesmo sendo laico, isso não impede que ele tenha que se deparar com questões relacionadas à ética e à moral. E quando nós começamos a olhar por este prisma, percebemos que educação é um conceito do qual está completamente ligado às questões éticas morais. E aqui eu peguei a figura de Jean-Jacques Rousseau, porque Jean-Jacques Rousseau fala para nós que a grande dificuldade é o progresso, o processo durante a educação. Ou seja, antes de nós compreendermos mal educados, há antes de tudo mal educadores. É isso que Jean-Jacques Rousseau, de modo muito delicado, de modo muito sábio, está dizendo. Mas para tentarmos transportar para a nossa realidade, para que possamos fazer com que isso se torne algo concreto para os nossos dias, precisamos transportar esta linguagem de Jean-Jacques Rousseau para nós. Ou seja, antes de mal educados, há mal educadores. E quando nós analisamos a situação dentro de um contexto de sociedade, dentro de uma coletividade, nós temos a natural tendência de considerarmos-nos como educadores excelentes e os demais mal educados e mal educadores. É uma postura razoavelmente procedente, porque todos nós fazemos exatamente daquilo o qual nós julgamos ser o melhor a fazer. Portanto, em tese, nossa postura assumida é uma postura correta. De acordo com o nosso entendimento, nossa postura é uma postura correta. Mas o fato é que a nossa postura é correta diante da nossa análise subjetiva, não diante da análise objetiva de um contexto, de um outro ponto de vista diferente do nosso. E o nosso objetivo aqui não é ficar tentando encontrar culpados, sejam famílias, sejam pais, sejam professores, sejam educadores, sejam legisladores, enfim, nosso objetivo é entender esta dinâmica a qual nós estamos envolvidos, para que assim nós tenhamos condições de estabelecermos uma diretiva diante dos desafios que cada um de nós, individualidade, possa enfrentar. Tudo isso para nós começarmos dizendo que precisamos, antes de tudo, entender o que é educação. O que é educação? De que adianta nós ficarmos falando que educação é necessária, educação é importante, se nós ainda não estamos entendendo muito bem o que é educação? Demos um passo de cada vez. Eu disse que o nosso tema seria a valorização do conhecimento. E conforme eu já começo a discorrer nestes primeiros minutos, começamos a observar a importância do conhecimento para que possamos abarcar uma ideia, para que possamos deste modo enveredar, compreender uma ideia, para que assim nós possamos de fato aplicá-la em nossas vidas. O primeiro passo é a valorização do conhecimento. E conhecimento aqui eu começo a fazendo
começo fazendo uma definição de conhecimento, sabedoria, e não de conhecimento, acúmulo de informações. Recentemente me fizeram a seguinte pergunta: por que você não tem visto os jornais, visto notícias, lido manchetes, etc. e tal? Me questionaram sobre eu estar me inteirando, me informando acerca dos acontecimentos. Diante da revolução científica tecnológica na era da informação, esta tem sido a maior dificuldade a qual eu tenho observado. Uma vez que nós temos um bombardeamento de informações, para nós é exigido de nós uma habilidade enorme para discernirmos o que é informação e o que é desinformação. Ou seja, o que de fato nós precisamos saber, o que de fato nós não precisamos saber. Porque diante da quantidade de informações, não há como que saibamos de tudo, não há como que nós nos informemos de tudo. Precisamos entender qual é as informações das quais nós precisamos. Precisamos compreender quais são as informações que nos serão informações importantes, que nos somatizarão, que trarão para nós elementos aplicáveis em nosso dia a dia. Começamos a entender a importância da valorização do conhecimento e sabedoria. Que embora possa aparentar estar eu aqui com uma fala muito complexa, mas na verdade é muito simples. Comecemos a escolher mais com o nosso coração e menos com a nossa emoção superficial. Menos com os elementos superficiais daquilo que nós chamamos de dificuldades sociais. Comecemos a olhar para nós mesmos e a nos perguntarmos qual é a nossa necessidade, o que de fato nós necessitamos, o que de fato nós precisamos aprender. Deste modo, começaremos a aprender as coisas importantes e aprenderemos a valorizar cada uma destas coisas, ou seja, valorizaremos a qualidade em detrimento da quantidade de informações. Não é importante termos um amontoado de informações. O importante é termos as informações necessárias a nós, as informações importantes a nós. E estas informações nós valorizarmos, nós compreendermos o quanto elas nos são importantes, o quanto elas são aplicáveis em nossas vidas. Uma vez que nós começamos a valorizar este conhecimento, que aqui eu comecei definindo como sabedoria, a hora que nós começarmos a analisar o termo educação, nós já teremos uma condição, uma habilidade, uma desenvoltura para melhor compreender o que é educação. Ou seja, educação, antes de tudo, é a boa formação do ser humano. Observe que eu não disse que educação é técnica, educação é merenda, educação é infraestrutura, educação é gestão pública. Eu não disse nada disso, que a mídia de massa tem nos dito o tempo todo. Eu disse apenas que educação é aquilo que deve ser importante para o desenvolvimento humano. Que educação é a ação de educar o ser humano da forma que faça com que ele torne um ser humano melhor do que aquilo que ele já é. Observe que eu não precisei de nenhuma informação de pedagogistas, nenhuma informação de filósofos, nenhuma informação de manchetes, nenhuma informação de mídias. Enfim, eu defini educação como aquela ação importante para o ser humano que somos. Observe a simplicidade e que, diante da complexidade que nós, de modo artificial, acabamos criando, dificulta com que nós percebamos esta simplicidade da educação, que é a ação de educere, a ação de conduzir o ser humano para fora de si mesmo, que aqui eu resumi chamando, que é a ação de fazer com que o ser humano se desenvolva, que torne um ser humano melhor do que ele já é.
Assim começamos a fazer uma definição de educação sem se apoiar em professor Hippolyte Léon, sem se apoiar em Johann Heinrich Pestalozzi, sem se apoiar em Jean-Jacques Rousseau ou em Jean Amos Komensky. Não precisamos dos mais renomados pedagogistas da história para entendermos que o objetivo é o desenvolvimento humano. E se o objetivo é o desenvolvimento humano, nós já somos os sujeitos, nós já somos os elementos os quais nós trabalharemos. Tudo isso para nós começarmos a compreender por que surgem teóricos conceitos como o altruísmo social. E aqui eu começo a chamar de altruísmo social, porque se em algum momento eu falasse sobre amar o próximo, sobre ajudar as pessoas, sobre isso já automaticamente seria, na maioria das vezes, transportado para o campo religioso. E que, por sua vez, seria transportado para um campo segregador, ou seja, cada um tem a sua religião e da qual normalmente eles não gostam, não se sentem à vontade em compartilhar suas experiências ou convicções religiosas, pelo fato destas possuírem, na compreensão deles, algumas, diríamos, diferenças em alguns determinados aspectos. Embora talvez, se olhássemos sob outro prisma, todas elas possuem os mesmos objetivos, que é a elevação do ser humano. Mas que por muitas vezes nós não conseguirmos compreender deste modo, ou o meio do qual nós vivemos acaba por não conseguir compreender deste modo, nós não conseguimos. Nem sempre é uma decisão nossa deliberada, nem sempre é algo que eu não gostaria de fazer, é algo muitas vezes que eu não consigo fazer, que eu não consigo compartilhar, que nem todos estariam preparados para compartilhar comigo de minhas convicções, de minhas boas experiências dentro da minha religião, da minha filosofia, da minha doutrina, do meu ateísmo, tanto faz. Então nós acabamos não tratando muito deste aspecto. Então eu vou chamar de altruísmo social, que é um conceito já bem definido por muitos teóricos e cientistas da atualidade, para que deste modo possam criar um conceito que não esteja encharcado de elementos culturais. Porque quando nós falamos na educação, perceberemos em renomados professores e educadores como Reinaldo Elisei, falando que precede a da educação a questão cultural. Ou seja, a religiosidade está predominantemente enraizada na cultura, de modo que qualquer coisa que vá atinar para este aspecto já iria mexer com as bases mais estabelecidas de nossa sociedade. Então, altruísmo social fica um conceito mais fácil para trabalharmos. Porque altruísmo social seria um conceito do qual está completamente despido de alguma filosofia, religiosidade, doutrina particular, ateísmo particular, tanto faz, porque é um altruísmo social. É um altruísmo laico. Social porque é um altruísmo do Estado. É o Estado nos apresentando um modo altruístico como elemento norteador de todas as nossas questões sociais. Porque quando nós começamos a pensar em termos de sociedade, uma sociedade só é sociedade porque há uma coletividade. Não há uma sociedade com uma individualidade. A sociedade não é um conjunto de indivíduos. A sociedade é um corpo só e é formado por vários indivíduos. Mas que eles não percebem por si só como individualidades. Como disse o renomado PhD Pedrinho Guareschi, aquele que percebe como um elemento ancoradouro da sociedade, aquele que percebe o outro como algo que só existe porque ele existe. Ele existe porque o outro existe. O outro é alguém em relação a ele mesmo. Ou seja, não há indivíduos dentro de uma sociedade.
há dentro de uma sociedade, um conjunto de pessoas. Portanto, só é possível tratarmos das questões de sociedade se compreendermos a sociedade como um conjunto. Em outras palavras, toda tentativa de intervir em questões da sociedade, analisando de modo subjetivo, nós não teremos êxito. Por isso precisamos olhar para a sociedade de modo altruístico, perceber como elemento parte, percebendo-nos como a própria sociedade. Este seria o resumo do conceito altruísmo social. Então, ao compreendermos o altruísmo social, não mais com o fato de eu gostar de ser bonzinho, de eu gostar de ser agradável, mas como o fato de ser a única forma de lidarmos com as problemáticas sociais, compreendermos-nos como sociedade e não apenas como indivíduos. O que o excelentíssimo professor Reinaldo Elisei vem falar em uma de suas palestras na Universidade Paulista, renomado professor da USP, ele vem nos dizer que uma das dificuldades que ele observa é que todas as vezes que tentamos resolver algo relacionado à sociedade, é um problema particular nosso. Nós nunca buscamos resolver um problema da sociedade que antes não é um problema nosso. E isso, em termos de sociedade, nós nunca iremos conseguir resolver. Porque em sua individualidade, cada um possui uma problemática específica a si. E se cada um tentar resolver seu problema por si mesmo, nós poderíamos chamar isso de egoísmo social. Ou seja, ele não terá força, porque estará só, agindo egoisticamente, e aqui eu chamo de egoísmo social, como um elemento opositor ao altruísmo social. Não é que nós estamos aqui, eventualmente, fazendo qualquer tipo de análise individual, mas no sentido que o agente, aquele que age, aquele indivíduo que tenta agir de modo só, ele nunca possui força. Porque é ele enfrentando uma situação isolada, é ele enfrentando um problema do qual ninguém mais na sociedade está enfrentando. Então ele só tenta resolver o problema dele. E diante deste problema ele se sente impotente. E de fato ele está impotente, porque ele está pensando somente sozinho. Ele está agindo socialmente de modo egoísta. E nós começaremos a compreender então a importância do agir altruístico social. Ou seja, nós nunca resolveremos de fato as situações sociais se não olharmos para a sociedade como uma sociedade, se não compreendermos-nos como a sociedade. E aí, tentando transportar para o modo prático, para as nossas vidas, o primeiro passo que nós precisaríamos dar é entender a importância do foco, de focarmos. De não ficarmos presos às questões da macroeconomia, às questões da nossa política federativa, por questões de nossa federalidade, por questões ligadas, enfim, vamos focar na nossa família, vamos focar no nosso bairro, vamos focar no nosso município. Sigamos primeiro esta ordem e não a inversa, a olharmos para o Congresso, a olharmos para o Estado Federativo, a olharmos para o governo do Estado. Enfim, invertamos o nosso foco, a nossa forma de observarmos e comecemos a olhar pela família. Observe que quando falamos de família, começamos a ter uma conotação de algo muito particular. Mas nós esquecemos que a família é a célula máter da sociedade. A família é a sociedade em sua escala menor. Ou seja, a primeira sociedade que nós nos deparemos é com a nossa família.
Mas a nossa família se depara com a primeira sociedade, que é o nosso bairro. E o nosso bairro se depara com a sua primeira sociedade, que é o município. E na era da informação, por conta da revolução científica tecnológica, nós nos distraímos muito com estes fatos e perdemos um tanto de nosso protagonismo. Perdemos um tanto de nossa capacidade de agir diante de nós mesmos para o nosso próprio bem. Observe que, como eu sempre digo, nosso objetivo não é falarmos dos velhos paradigmas. Porque os velhos paradigmas, ao serem analisados, nós seremos confrontados com o fato de que nós nos sentiremos perdidos. E de fato estaremos. Porque estamos exatamente onde nós não estamos. Estamos olhando exatamente para onde nós não temos condições de protagonizarmos. Estamos olhando exatamente para onde nós não temos o menor poder de realização. Como diz o eminente pensador Michel Foucault, quando nós começamos a compreender que a relação de poder começa a partir de duas pessoas, ou seja, no clã familiar, o elemento principal de interatividade e poder que eu possuo são aqueles que literalmente estão próximos de mim, a família. E que por sua vez, na sequência, o meu maior potencial de atuação é o meu bairro. E aqui nós dissemos que nós falaríamos de educação. Observe que eu atinei a eminentes pedagogistas, pedagogos, pensadores, filósofos. Mas não é o nosso assunto. Nosso objetivo aqui não é nos tornarmos acadêmicos, docentes acadêmicos. Nosso objetivo é trazer isso para a prática cotidiana. Então precisamos apenas olhar, observar diante de nós mesmos o que é a educação. E quando nós começamos a observar diante de nós mesmos, nós já compreendemos com o nosso raciocínio a necessidade do altruísmo social. Por conseguinte, nós nos depararemos com o fato da necessidade de participarmos socialmente. O que o próprio governo vem nos apresentando como participação social. Eu falo aqui não em nome de representantes de Estado. Falo apenas em nome de nós, seres humanos. Ou seja, independentemente do que estão dizendo, a nossa participação, a nossa interação, a necessidade de interagirmos dentro de nossa sociedade se faz se quisermos ter uma boa sociedade. E se nós pegarmos alguns elementos específicos, a primeira necessidade que nós depararíamos é com a necessidade de empenharmos ao máximo em nosso processo educacional de nossos filhos. Para que antes de eu pensar numa boa escola para o meu filho, precisa eu pensar num filho excelente para a escola. Porque se eu pensar que eu devo ter uma boa escola para o meu filho e todos os demais pais de alunos pensarem assim, eu terei conflitos dentro das escolas. Mas se eu pensar de modo altruístico que antes de uma escola boa para o meu filho, eu preciso de um filho bom para a escola, todos os pais, agindo altruisticamente, nós, consequentemente, teremos uma excelente escola. E de modo prático, quando nós pensarmos em educação de nossos filhos, nós precisaremos aprofundar na temática educação. Que eu comecei dizendo que o nosso passo era, antes de tudo, começar a entender, começar a desenvolver a compreensão do que vem a ser educação. Não temos necessidade de perpassar estas fases, querer compreender quantos milhões estão sendo investidos na educação, como está sendo gerida as questões de políticas públicas educacionais, enfim, nós estaríamos perdendo o foco. O foco seria, o que é educar? Nós às vezes, de modo singelo, poderíamos dizer, basta amor. Sim, sem sombra de dúvida. Mas o que é amor em ação? O que é o amor em termos concretos?
O amor, por acaso, não seria eu buscar compreender do que se trata a pedagogia? O amor não seria, eventualmente, eu buscar compreender o que quer dizer a didática? Como eu posso me aprimorar diante do processo educacional de meu próprio filho? Isso também não seria amor? Sim, o amor também se faz. Aliás, o amor é a coisa mais importante. Mas se o nosso objetivo é entendermos questões práticas, eventualmente não seria muito momento para agirmos poeticamente, e sim compreendermos como seria o exercício deste amor em nosso dia a dia. E aqui eu comecei dizendo que seria o autoaprimoramento, o desenvolvimento de nós educadores, para que assim nós tenhamos condições de desenvolver os nossos educandos. Este seria o primeiro passo. E ao dar este primeiro passo, nós perceberíamos que o pai de um educando, ou o pai de um aluno, é alguém que deve estar inteirado nos acontecimentos da escola. É alguém que deve ser participativo na escola que o filho frequenta. E não apenas quando o filho dele estiver frequentando. A proposta do altruísmo social é que sejamos proativos, que tenhamos como modo o cuidado no limite de nossas forças, que tenhamos o cuidado de modo que possamos fazer o melhor de nós. E isto não é apenas querer uma boa escola, é compreender o papel de uma escola. É compreender quais são as dificuldades que uma escola enfrenta. É compreender as dificuldades que os professores das escolas enfrentam. Os diretores das escolas enfrentam. Nós começaremos a observar que a grande dificuldade que os professores enfrentam na escola são os filhos não sendo muito bem preparados para ir para a escola. E se nós começarmos a pensar, então o problema são os outros pais, nós estaremos agindo egoisticamente social, ou socialmente de modo egoístico. E a proposta é que compreendamos o altruísmo social, ou seja, somos sociedade. Precisamos fazer uma leitura da sociedade como nós também sociedade. Por mais que isso aparente um tanto complexo, o fato é que se nós percebermos, nós estamos muito distantes do processo educacional. Porque antes de nós tentarmos educar os pais de outros filhos, se nós empenharmos na educação de nossos filhos, os nossos filhos já serão educadores de seus professores. Os nossos filhos já serão educadores de seus colegas de classe. Os nossos filhos já serão educadores dos pais de seus coleguinhas. Porque é o poder da educação. É o poder da exemplificação. É a autoridade que existe na exemplificação. Em contraposição com a teórica, em contraposição com a verborragia, com a fala. Ou seja, o exemplificar é o que de fato educa. E quando nós começamos a perceber o exemplificar como a única forma de educar, como disse outro dia meu amigo psicólogo Rossandro Klinger, educar não tem como uma das formas o exemplo. O exemplo é a única forma de educarmos. Ou seja, não dá para dizermos nada para os nossos educandos se antes nós já não vivenciamos. Como eu posso querer educar alguém se eu próprio não me convenci da importância daquela coisa? Como eu posso dizer para o meu educando que ele deve fazer algo que eu mesmo não faça? Eu posso, de modo constrangedor, forçar com que ele faça.
mas ele não assimilará isso como um dever. Eu preciso, antes de tudo, exemplificar. E a exemplificação tão poderosa que é, que quando eu vivo, eu nem preciso dizer. Porque as atitudes sempre dirão mais do que palavras. Então, educar, nós já estamos começando a compreender a educação como uma ação. Nós já estamos compreendendo a educação como uma exemplificação. Nós já estamos compreendendo a educação como algo que sequer precisa ser verbalizado. Sequer precisamos conhecer conceitos, teorias, filosofias de pedagogistas, pensadores, filósofos, sociólogos. Nós precisamos simplesmente exemplificar. Nós precisamos simplesmente concretizar aquilo que nós já estamos compreendendo como educação. E quando isso nós começarmos a fazer, aí começaremos a estar valorizando o conhecimento. Aí começaremos a estar dando algum sentido menos superficial para o termo educação. Senão nós ficaremos dizendo que é merenda, que é verba, que é política, que é gestão, que é legislação, que é responsabilidade do outro, que é do professor, do diretor, do prefeito, do governador, do presidente da ONU. Isso é desfocar. Isso é perder. Eu não estou dizendo aqui que outras pessoas não possuem responsabilidades. Eu estou dizendo que a mim tenho poder diante de minhas próprias responsabilidades. Eu não tenho poder sobre o outro. E qualquer tentativa de poder sobre o outro seria um autoritarismo, seria uma tentativa de subjugação. Quiçá seja essa uma das razões das guerras. Tentativas de subjugação em defesa do próprio ponto de vista. Então aqui nós estamos falando de um altruísmo social. Nós estamos falando de uma proposta que, quando nós começamos a fazer uma leitura de altruísmo social, começamos a entender que altruísmo social não é querer agradar os outros, não é querer ser bonzinho. Altruísmo social é uma postura ética, uma postura inteligente da individualidade. O altruísmo é uma postura inteligente do indivíduo membro da sociedade. Como disse outro dia meu amigo Geraldo Rufino, se eu não conseguir fazer o bem porque eu gosto, porque eu acho que vai ser importante, que eu faça pelo menos por inteligência. Que eu faça pelo menos compreendendo a lógica de que fazer o melhor de nós é o melhor para nós. Bom, esta é nossa pequena palestra sobre educação. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum acréscimo, nos encontramos em completa disposição. Muito obrigado pela presença de todos e até mais.